Como as supostas justificativas técnicas para a nova Previdência são completamente sem noção, o governo Bolsonaro resolveu rasgar o dinheiro dos nossos impostos com algumas peças de propaganda que reforçam essa conversa fiada. Eu sou a Esther e hoje estou aqui para passar raiva com vocês comentando algumas dessas peças publicitárias. Pois bem, não vou perder tempo comentando diretamente as peças do governo federal a favor dessa nova reforma da Previdência. Isso ainda vai torrar a paciência de vocês por algum tempo. Eu vou simplificar nosso trabalho resumindo toda a encheção de linguiça do governo em 3 teses principais, verificáveis em várias peças de propaganda, não só do governo, mas também presentes nos comentaristas da grande mídia aliado ao mercado financeiro. São elas: a primeira, a reforma vai combater privilégios. A segunda, a reforma vai combater desigualdades. E a terceira, a reforma vai possibilitar a retomada da economia e a geração de empregos. No episódio de hoje, pretendemos bater um pouco nessas 3 teses, para ver se elas param em pé. A primeira tese do governo é comovente: a reforma irá combater privilégios. Para saber quem são os privilegiados, vamos recapitular toda a tese de funcionamento da reforma da Previdência que abordamos lá no nosso primeiro episódio. A PEC da Previdência vai gerar exclusão no acesso a benefícios previdenciários dos trabalhadores urbanos mais precarizados e dos trabalhadores do campo. Esses trabalhadores, atualmente, já acessam a aposentadoria por idade porque já têm enorme dificuldade para cumprir os requisitos mínimos para se aposentar, dadas algumas características estruturais do nosso mercado de trabalho. Boa parte dos trabalhadores da cidade passa um bom tempo da sua vida laboral ou desempregado, ou na informalidade, ou pulando entre um emprego e outro. Já os trabalhadores do campo, em geral, produzem apenas para subsistência, lidando com toda sorte de imprevistos sem ajuda de ninguém, razão pela qual a atual aposentadoria rural por idade não possui caráter contributivo. Vimos também que quem conseguir se aposentar pelas novas regras vai trabalhar mais para ganhar um valor menor de aposentadoria. Pela comparação entre as regras mínimas para hoje acessarem a aposentadoria urbana por idade e as propostas da PEC, podemos dizer com segurança que haverá perda de pelo menos 30% no valor pago nas aposentadorias. Assim, se a PEC for aprovada, quem poderia se aposentar ganhando R$ 1.300 iria se aposentar recebendo um salário mínimo e tendo que trabalhar 5 anos a mais. O piso e o teto atuais do RGPS está compreendido entre R$ 1.000 e pouco mais de R$ 5.800. Ninguém que ganha benefícios nessa faixa é milionário e quase 100% disso retorna para a economia na forma de consumo. Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social 2017, o valor médio dos benefícios urbanos previdenciários ativos em dezembro de 2017 era de R$ 1.477 e dos benefícios rurais era de R$ 936. Então tem que ser muito, mas muito desonesto para falar que esse pessoal é privilegiado e que esse pessoal é o grande problema da economia brasileira. Mas vamos ver melhor alguns números apresentados pelo governo para entender quem são supostamente esses privilegiados. Já vimos no nosso primeiro vídeo da reforma que Paulo Guedes e Bolsonaro não aceitam reforma que renda menos de R$ 1 trilhão em 10 anos, dos quais 180 bilhões de reais virão dos cortes no BPC e 715 bilhões de reais com as regras mais duras no RGPS. Ou seja, 90% do 1 trilhão virá dos mais pobres, mais vulneráveis e mais precarizados. Além disso, é preciso dizer que a reforma possui um caráter francamente machista e racista. Se desagregarmos os indicadores do mercado por raça e gênero, vamos ver que o desemprego e a informalidade, que dificultam juntar mais tempo de contribuição, são historicamente muito mais duros entre as populações de mulheres e negros. O grosso da reforma ataca justamente esse pessoal. A segunda tese de propaganda defendida pelo governo também parece ser fofa, se não entendermos quais as verdadeiras razões por trás dessa PEC da Previdência.
Segundo a propaganda oficial, a reforma da Previdência irá reduzir as desigualdades sociais. Pois bem, como vimos no primeiro episódio, vamos recapitular um pouco o que Paulo Guedes pretende fazer com esse 1 trilhão de reais. Ele já disse em matéria do jornal O Tempo, cito: "Os trabalhadores irão arcar com o alívio tributário das empresas. Uma das ideias de Paulo Guedes é diminuir brutalmente a carga tributária paga pelos empresários em IRPJ, CSLL e, sobretudo, a contribuição sobre a folha, que financia a Previdência. Além disso, graças à Emenda Constitucional 95, o teto de gastos, até 2036, o dinheiro que for cortado da Previdência necessariamente não vai para áreas como educação, saúde, segurança e etc. Acompanhe o raciocínio. O teto de gastos congela o conjunto de gastos primários, isto é, saúde, educação, segurança, previdência e etc., no poder de compra do Estado de 2016 a 2036, determinando que sejam reajustados no máximo pela inflação do ano anterior. Assim, se os cortes na Previdência forem maiores do que o necessário para reajustar o conjunto do orçamento primário apenas pela inflação, o que sobrar desse dinheiro, via de regra, não poderá ser usado para saúde, educação e etc. É simples e lógico, portanto, não caiam nessa conversa fiada do governo. De modo que, mantendo-se a arrecadação constante, a grana que irá sobrar irá formar necessariamente o superávit primário, o que, via de regra, é usado para transferir dinheiro público aos ricos, sob a forma do pagamento dos juros absurdos da dívida pública federal. Por fim, não são desprezíveis os custos que serão gastos na transição para o regime de capitalização, o que não foi calculado pelo governo, mas que certamente irá chupinhar uma boa parte dos recursos públicos para dar segurança a esse novo grande negócio dos bancos. Então acompanhe o raciocínio. A lógica da reforma da Previdência é cortar os benefícios previdenciários dos mais pobres para garantir outros tipos de benefícios fiscais para os mais ricos. Então me expliquem, como combater desigualdades, criando mais desigualdades, tirando do pobre para dar para o rico? A terceira tese defendida pelo governo é uma piada, de mau gosto, é claro. Segundo várias peças de propaganda do governo e todo tipo de economista picareta contratado pela grande mídia, a reforma da Previdência, e tão somente a reforma da Previdência, esse remédio para todos os males, possibilitará a retomada da economia e a geração de mais empregos. A teoria fabulosa desse pessoal prevê que a reforma da Previdência irá melhorar as expectativas de mercado. E assim, como num passe de mágica, os empresários irão voltar a investir no país. Pois bem, pode até haver algum empresário doido que vá fazer investimentos produtivos após a reforma. Mas, na verdade, os empresários que querem fazer investimentos no Brasil para ofertar bens e serviços ao mercado interno deveriam ficar preocupados com a aprovação dessa reforma. Vamos recapitular. O governo promete chupinhar 1 trilhão de reais em 10 anos de benefícios previdenciários e assistenciais de pessoas que são muitas vezes o arrimo da família e que quase sempre consomem toda a sua renda mensal. Tudo isso para aumentar artificialmente o lucro das grandes empresas, dos bancos e gerar ganhos improdutivos via dívida pública. Logo, se passar a reforma, teremos 1 trilhão de reais a menos no consumo das famílias em 10 anos. Agora vem cá, que a tia Esther vai dar uma aulinha básica de macroeconomia para quem, assim como o Bolsonaro, não sabe nada de economia. Olhando uma economia capitalista qualquer do ponto de vista do todo, ou seja, do ponto de vista macro, e não do ponto de vista dos agentes econômicos individuais e do ponto de vista microeconômico, o produto ou PIB pode ser explicado pelo conjunto dos gastos em um dado período. É claro, nenhum empresário investe sem a perspectiva de ter lucro, e ninguém pode ter lucro se não conseguir vender as mercadorias e serviços que oferta, já que o gasto de um é a renda de outro. Assim, é o conjunto dos gastos dos agentes econômicos ou a demanda que determinam o ritmo da atividade econômica de um determinado país. Com efeito, o ritmo de crescimento de toda e qualquer economia de mercado é determinado, em última análise, pela performance de 4 motores ou fontes de demanda:
O primeiro motor são as exportações, descontadas as importações. Ou seja, é o que os agentes de fora do país gastam em relação a determinada economia. O segundo motor corresponde ao gasto do governo. Ou seja, ao consumir mercadorias e serviços, ao pagar salários a funcionários que irão consumir mercadorias e serviços, e ao transferir recursos, por exemplo, sob a forma de benefícios previdenciários ou assistenciais, para pessoas que também irão consumir, o governo também tem o poder de determinar o ritmo da atividade econômica. O terceiro, e no caso do Brasil, maior motor da atividade econômica do país, é o consumo das famílias. Mais de 60% do PIB brasileiro corresponde ao consumo das famílias. Portanto, se esse motor vai mal, a economia brasileira também vai mal. O que é natural, porque somos um país continental, com um mercado interno com mais de 200 milhões de pessoas. O quarto e último motor, geralmente superestimado, é o investimento das empresas. Ao comprar insumos, máquinas, ao fazer instalações e formar estoques, as empresas também movem a economia. O que é importante notar é que, em geral, os empresários não rasgam dinheiro, de modo que o investimento das empresas é um motor que só funciona quando todos os outros motores estão funcionando bem. Ele é uma espécie de motor turbo. E assim, vamos retomar o raciocínio. Guedes diz que vai retirar 1 trilhão nos próximos 10 anos das transferências do governo para o consumo das famílias. Então, para bom entendedor, poderemos ter perda de 15% do crescimento potencial do PIB em 10 anos. As políticas econômicas aplicadas nos últimos anos no país estão restringindo a perspectiva de crescimento do país apenas às exportações. Se alguma crise internacional ocorrer nesse meio tempo, o Brasil será jogado na água de mãos e pés atados. Ou seja, a reforma é contracionista do ponto de vista fiscal, diminui renda das famílias para consumo e, portanto, possui uma tendência recessiva. A reforma da Previdência não é um motor que vai dinamizar a nossa economia. Ela é um baita de um freio de mão. Para se ter uma ideia do quão válido é esse raciocínio, 7 em cada 10 municípios brasileiros têm nos benefícios previdenciários e assistenciais o principal motor de sua economia. Cortar esses benefícios e esperar que a economia floresça é como arrancar uma planta pela raiz e esperar que ela gere flores e frutos. Portanto, não caiam em conversa para boi dormir. A reforma joga contra a retomada da economia e a geração de empregos. Como dissemos no capítulo anterior, a única maneira de tirar a economia brasileira do buraco e gerar empregos é com a retomada de investimentos públicos. Para saber como, você pode acessar o nosso site. Por fim, vamos olhar com mais atenção o argumento dos defensores da reforma de que ela vai melhorar o ânimo do mercado e trazer investimentos. Em bom português, ou talvez em bom inglês, o que o governo Bolsonaro quer dizer ao mercado ou às pessoas ricas de todo mundo que querem ganhar mais dinheiro é o seguinte. Eu deveria ler isso com a voz do Bolsonaro, mas eu não consigo imitar esse cara. Venham para o Brasil! Nós vamos reduzir o custo de mão de obra para níveis miseráveis. Vamos rebaixar os salários. Vamos praticamente extinguir a contribuição patronal para a Previdência. E vamos fazer esses condenados trabalharem até morrer. Porque a reforma da Previdência significa aumento da jornada de trabalho, tá ok? Se somarmos a destruição da Previdência com a criação da nova carteira de trabalho verde-amarela, que extingue direitos trabalhistas e obrigações patronais, somada à revogação da política de valorização do salário mínimo, este é o resumo da ópera do Brasil de Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, já se colocou praticamente como cafetão, ao afirmar que os gringos podem vir para o Brasil fazer turismo sexual com as mulheres brasileiras. Mas a mensagem geral que ele quer passar ao mundo é a mais abjeta cafetinagem da classe trabalhadora brasileira, que ele quer ver explorada até o talo. Porém, tem um pequeno probleminha nessa visão. Ocorre que, para atrair investimentos, o trabalhador brasileiro teria que ser ofertado no cabaré financeiro global de maneira tão maldosa, por um preço tão degradante, que é difícil imaginar que eles vão aceitar numa boa. Além disso, na hipótese absurda de se conseguir mandar a classe trabalhadora brasileira de volta às condições de trabalho do século XIX, isso iria deteriorar o mercado interno brasileiro de uma tal maneira que as empresas que vierem se instalar aqui dificilmente teriam bons resultados em vendas em nosso enorme mercado consumidor. Ou seja, se passar a reforma, os capitalistas só vão querer investir aqui
se quiserem rasgar dinheiro. O efeito mais provável da reforma, pelas suas características, vai ser ampliar a lucratividade e os rendimentos financeiros dos capitalistas que já estão instalados aqui, aumentar a concentração de riqueza e sem gerar empregos. E é por isso que por trás de todo esse jardim do Éden exposto nas peças de propaganda do governo federal, existe, na verdade, um cenário de terra arrasada. É isso, pessoal. E hoje, dessa maneira, a gente encerra a nossa série com muita esperança de que com esse conhecimento alguma coisa possa ser mudada, tanto na mentalidade das pessoas que estão caindo na conversa fiada do Bolsonaro, como na realidade brasileira atual. E vamos deixar aqui, na descrição desse conteúdo, os links para todas as nossas plataformas. E nos encontramos nas ruas. Até lá! Poema. Por uma política econômica da maioria.